Eu nunca senti vontade de falar sobre a Bíblia, mas falar abertamente com todo mundo. Mas dessa vez eu tive um entendimento que nas igrejas que eu já frequentei eu nunca ouvi ninguém falando. Já vi pregar sobre, mas não com a explicação que eu tive. Eu vim trazer essa explicação em forma de vídeo. Sei que isso não é um assunto que chama a atenção de muitas pessoas, mas para outras chama atenção. O que eu quero explicar está em Levítico 6, do 1 até o 7. É o sacrifício pelo pecado voluntário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Culpado, no caso, o carneiro. Nossa, que doideira, né? A Bíblia ela é completa do início ao fim. Eu tô lendo Levítico 6 porque essa parte me chamou a atenção através do Novo Testamento, que não tem ligação nenhuma, porque uma coisa não faz sentido com a outra, segundo a cabeça de quem não acredita. Mas eu estava observando que Jesus fala que veio como cordeiro para perdoar os pecados de todos que vivem sobre a terra, que era necessário ele morrer para perdoar o pecado de todos. Quando eu li isso, minha cabeça fez assim, bom, abriu completamente. Porque se ele veio como cordeiro, então quer dizer, tudo que foi escrito no tempo de Moisés faz sentido até hoje. Até pela morte de Jesus faz sentido. Eu não li a Bíblia, eu já li uma vez, só que tipo assim, não lembrava nada sobre. E agora que eu tô lendo novamente, eu tô começando a entender tanta coisa que as pessoas têm preconceito. E o sacerdote nessa época aqui, ó, era o responsável pelo sacrifício de perdão pelos pecados. Tipo assim, as pessoas levavam novilho quer dizer bezerro, carneiro, pra pedir perdão, era como se fosse uma forma de pedir perdão pra Deus. E Deus mandou seu único filho como cordeiro, presta atenção nisso. Mandou seu único filho como cordeiro para perdoar todos os nossos pecados, que era necessário ele morrer na cruz. E no início aqui, ó, fala que seria necessário trazer dois animais, dois cordeiros e uma novilha. Lembrei, dois cordeiros e uma novilha. Se for parar para pensar, até nisso faz sentido. Porque enquanto Jesus estava sendo crucificado, lá teve o que estava ao lado dele que pediu para que lembrasse dele quando entrasse no céu. Jesus falou que ainda hoje, a Bíblia é completa, do início ao fim, não tem explicação. Quem não acredita, não leu a Bíblia de verdade. É, porque eu mesmo, às vezes eu me pego inseguro com essa dúvida no peito. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, foi completamente diferente. Porque eu comecei a entender coisa do Novo Testamento, alguns mandamentos, né? Que tipo assim, só fez sentido quando Jesus, ele fala lá em Mateus, eu acho que é 3, não lembro, mas ele fala que ele veio para cumprir a palavra de Moisés que foi dada por Deus. Já pensaram nisso? Que doideira. Eu falo doideira porque é um tipo de falar assim, que coisa bacana. Eu vou procurar aqui, não vou deixar a explicação incompleta não. Não vou, porque essa é uma explicação que
Pode ser que eu não tenha falado com as palavras certas que está escrito na Bíblia. Consegui achar a parte que eu queria falar. Mateus 5,17. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande nos reinos do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos, a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus. Mas o início aqui que eu queria falar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Por Deus ter me entregado esse negócio aqui dessa forma, para me poder explicar de uma forma que eu nunca ouvi sendo explicada, já é uma coisa que eu sou grato demais. Agora a explicação que eu fiz no início fez sentido para vocês? Porque lá no início, vou voltar. Obrigado, Deus. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E tipo assim, os fariseus começaram tudo. Começaram a falar que Jesus era o falso profeta. E aqui, deixa eu achar de novo rapidinho. Eu acho que eu vou ler completo. Quem quiser escutar até o final, que escute. A cura de um endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não substituirá. Se Satanás espelhar Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, substituirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam aos vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saquear a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Na época de Jesus, os fariseus falaram que a lei de Moisés, a Torá, que no caso é resumido mais na lei de Moisés, e falaram que a lei de Moisés era a única e verdadeira. Jesus deu um sermão e uma pregada neles lá, e ficaram com raiva de Jesus por conta disso, por conta da repreensão de Jesus e a correção que Jesus fez a eles. E através disso, que foi uma blasfêmia, falando que Jesus expulsava demônios através de Beelzebu, e através disso blasfemaram Jesus. Olha para vocês verem como que o amor dele é infinito por todos. Ele morreu na cruz como cordeiro, como é dito em Levítico. Caso alguém quiser ler, leia o livro completo, não lê só uma parte não. Lê Êxodo, Levítico, até o final.
Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Jesus veio como cordeiro para morrer na cruz, para perdoar nossos pecados. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque se eu continuar falando, esse vídeo vai ter 3, 4 horas de duração e cada hora que passar eu vou ter um entendimento maior sobre o que eu tô explicando, porque cada hora que eu tô falando aqui tá vindo mais explicação no meu peito. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Não sei se era o que eu deveria fazer, mas hoje eu vou encerrar por aqui. Da próxima eu vou voltar com uma coisa mais firme, um vídeo maior, com certeza.